Você que gosta de cantar, já ouviu falar dos sons facilitadores? São aqueles fonemas escolhidos cuidadosamente para a composição dos vocalizes, que, se forem articulados da maneira adequada, podem favorecer o acesso aos mais variados timbres e de forma saudável. Por exemplo, vocalizes ascendentes com vogais abertas, como o A ou o E, ajudam a manter o registro de peito até a região mais aguda, atrasando a passagem para o registro de cabeça. São particularmente úteis no estudo do belting, que é aquela sonoridade forte e brilhante utilizada no teatro musical. Diferentemente, se entoarmos vogais fechadas como I e U, mantendo a estabilidade da laringe e evitando um volume excessivo, será mais fácil encontrar o registro misto, que é aquele registro leve que combina as qualidades de peito e cabeça e permite disfarçar as passagens. Certas consoantes, aliadas ou não às vogais, também têm suas utilidades. Algumas ajudam a minimizar a nasalidade, outras favorecem uma fonação mais fluida, e existem aquelas que induzem ao abaixamento da laringe, entre muitas outras possibilidades. Esses sons facilitadores há muito tempo fazem parte das estratégias dos professores de canto nas mais diversas linhas pedagógicas. Mas e se pudéssemos nos beneficiar desse processo utilizando os fonemas do próprio repertório? Isso é perfeitamente possível, já que na escolha das palavras de uma canção, os letristas costumam valorizar rimas, assonâncias e aliterações. Isso fica evidente, por exemplo, na modinha Senhorinha, que tem letra de Paulo César Pinheiro sobre uma melodia de guinga. O poeta utiliza como recurso estilístico rimas com a partícula inha 21 vezes durante a canção. E essa combinação de vogais e consoantes, se executada de maneira específica, pode favorecer o acesso ao registro misto e ao de cabeça, a percepção da qualidade da ressonância, a estabilização da laringe, a cobertura vocal e a administração do claro e escuro da voz. Vamos falar sobre isso? Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso ajuda o canal a se propagar, levando ainda mais longe os conhecimentos compartilhados. É só clicar logo abaixo no inscrever-se. Nossa música conta com a presença de letristas geniais. Alguns deles, inclusive, poetas, que se alternam entre a canção e o livro. José Miguel Wisnik ressalta a qualidade artística da MPB. Sofisticada, melódica e harmonicamente, com letras densas e polissêmicas, intimamente entranhadas com a música sílaba por sílaba, capaz de atingir e interessar grandes públicos, atravessar diferenças sociais, irradiando lirismo e crítica social. Uma das consequências do maior apuro na construção das letras de canção é a adequação prosódica do texto, já que os melhores letristas são mestres em ajustar os acentos das palavras aos acentos melódicos. Outra característica importante é a ênfase em jogos sonoros, que abusam de rimas, aliterações e assonâncias, gerando ricas texturas poéticas. Obras desse tipo podem ser especialmente úteis para os estudantes de canto. Certas canções, por exemplo, são verdadeiros trava-línguas, ajudando no treino da dicção. E existem aquelas que, pela maneira como os fonemas se fundem com as melodias, funcionam como vocalizes facilitadores no estudo do timbre. Este é o caso da modinha contemporânea Senhorinha.
A modinha é considerada o primeiro gênero musical brasileiro. Ao misturar elementos eruditos e populares, marcou presença nas diversas classes sociais durante os séculos XVIII e XIX, fazendo parte, inclusive, da vida na corte. A inspiração para a modinha senhorinha veio quando Ginga observou suas filhas brincando numa fazenda. A mais nova, que estava muito doente na época, se divertia sem preocupações e isso tocou o músico. A partir desse contexto, Paulo César Pinheiro compôs sua delicada letra que evoca um passado idealizado. A canção estreou em 1986 na trilha sonora da novela Sim a Moça, da Rede Globo, cantada por Rony Von e com arranjo de Dori Caymmi. Nessa época tinha outro nome, Sim Aninha, e com exceção de uma gravação instrumental do saxofonista Zé Nogueira, ficou esquecida por mais de 10 anos. Até que, em 1999, Mônica Salmazo gravou sua memorável versão no álbum Voadeira. A voz, ao mesmo tempo densa e etérea, realçou as sutilezas da canção, revelando-a para as novas gerações. Desde então, a peça se tornou um clássico, com inúmeras versões vocais e instrumentais. Em outros vídeos do canal, já observamos canções que enfatizam desenhos melódicos, como escalas, arpejos e saltos, ou seja, padrões musicais frequentemente utilizados nos vocalizes. Neste vídeo, a análise focalizará a interação desses padrões musicais com os fonemas recorrentes da canção Senhorinha. O tom escolhido para a análise é Lá maior, favorável à minha tessitura, já que os exemplos serão apresentados em minha voz. A título de comparação, este é um tom acima da versão de Ginga, que é Sol maior, e um abaixo da versão de Mônica Salmazo, em Si maior. A canção tem 3 seções, organizadas como A, B, B, C. A extensão melódica da canção abarca da nota Ré 2 a Sol 3, ou seja, uma 11ª justa. A parte A se situa na região mais aguda da canção e tem uma melodia ondulada e baseada em graus conjuntos e pequenos saltos de terças maiores e menores. Isso significa que, nesta parte, quem estiver cantando realizará muitas notas agudas. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Sinhazinha. Entre as rimas da canção, destaca-se a partícula inha, selecionada pelo letrista para integrar nada menos que 17 palavras da parte A. Nas outras seções, essa partícula aparece mais 4 vezes. Dessa forma, as principais vogais dessa seção são I e A. No caso do I, considerando-se tanto o fonema I como a redução de E para I, como em moça de fazenda, temos 35 ocorrências. A vogal A tem 56 ocorrências, desconsiderando-se sua forma nasal. Quanto às outras vogais, nas palavras da parte A, temos 15 ocorrências para O, 13 para E, 10 para U, incluindo a redução de O para U, como em balanço, 8 para O e 4 para E. Se considerarmos o número de vezes em que o fonema A aparece, podemos imaginar que ele é o protagonista da canção, seguido pelo I. Porém, se compararmos a presença do A no português brasileiro, teremos 14,63% em relação a todos os outros fonemas, sejam eles vogais ou consoantes. É, de longe, o fonema mais utilizado em nosso idioma. A vogal I corresponde a apenas 6,18%, ou seja, proporcionalmente, a canção utiliza a I de forma mais recorrente que o A. Mas não é só isso. Em quase todas as vezes em que aparece na parte A, a vogal I corresponde à sílaba tônica das palavras, 30 vezes, contra apenas 10 vezes em que a vogal A é a tônica. Além disso, a vogal I coincide quase sempre com os tempos mais fortes do compasso quaternário, que são os tempos 1 e 3, situação certamente prevista pelo letrista ao adequar os acentos do texto aos acentos musicais. Quanto às durações das notas na parte A, há basicamente uma alternância entre colcheias e semínimas, com raras aparições de notas mais longas. Quando o fonema I é cantado, quase sempre coincide com as semínimas, que, por serem mais longas que as colcheias, realçam a acentuação da vogal.
E o mais importante, o fonema I é entoado quase sempre nas notas mais altas da parte A, e isso terá implicações na maneira como iremos cantar os agudos desta canção. Se a mocinha, com seu brinco e seu colar de água marinha, gosta de me olhar da casa vizinha, como quem me quer na camarinha, amor. Ou seja, nos textos da parte A, o fonema fechado I é bem mais pronunciado e acentuado que o fonema aberto A. Este, embora apareça mais vezes, em geral está nas sílabas átonas, tempos fracos e notas descendentes. Outro fonema que se destaca é a vogal E, em sua forma nasal, na palavra quem. Essa palavra está presente em todas as estrofes da parte A, inserida em uma nota longa e aguda. Como quem parece que adivinha, amor. Nas melodias da parte B, ocorre uma ampliação do número de saltos, assim como das distâncias, sendo incorporados saltos de quarta e quinta justas. A primeira metade do tema se encaminha para a região grave e a segunda retorna para os agudos. Em vez das sonoridades fechadas das vogais I e E, marcantes na parte A, destacam-se duas vogais abertas, A e E. Será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Será que vai ser numa capela de casa de andorinha? Na parte C, a melodia se distende em amplos intervalos, principalmente na sequência final, que inclui saltos de sexta maior. Quanto aos fonemas desta parte, as notas mais agudas coincidem quase sempre com as vogais fechadas I e E. Na última palavra da canção, justamente a palavra senhorinha, a vogal I é entoada e sustentada na nota Fá sustenido. Mas, neste caso, pela tendência que temos de prolongar a última nota de uma música, também a vogal A ganhará destaque. Ó prenda minha, ó meu amor, se torne a minha senhorinha. A voz nasce nas pregas vocais, quando estas, estimuladas pela pressão do ar, entram em movimento e, a partir de então, moldam esse fluxo pulmonar em uma sequência de pulsos de ar que chamamos de fonte glótica. Em sua origem, esse som primordial ainda tem pouquíssima intensidade, assemelhando-se ao ruído de um barbeador elétrico e, portanto, precisa ser amplificado. Apesar do pouco volume, o som gerado já é bastante complexo. Junto com a nota principal, existem inúmeros harmônicos parciais, que são múltiplos inteiros dessa frequência fundamental. É no trato vocal que o som ganhará corpo e forma. Isso porque suas cavidades, situadas nas vias aéreas entre a glote e a abertura labial, possuem frequências ressonantes naturais. A fonte glótica interage com essas frequências, que emprestam volume e timbre ao som original. Na pedagogia vocal, esse processo é conhecido como filtro. É como quando cantamos no chuveiro e algumas notas da melodia soam mais fortes do que as outras, mesmo quando não elevamos o volume da voz. Quando isso acontece, é porque as notas cantadas coincidiram com as frequências ressonantes existentes no espaço do banheiro, ganhando reforço acústico. O mesmo ocorre dentro do trato vocal. No caso da voz, esses picos de energia acústica são denominados formantes. As frequências dos formantes dependem do comprimento e da forma do trato vocal. Sundberg destaca que existem 5 formantes de maior interesse para a voz cantada, nomeados como F1, F2, F3, F4 e F5. Os formantes se apresentam como picos no contorno espectral do som. Os parciais mais próximos aos formantes adquirem maior amplitude que os demais. Os 2 primeiros formantes determinam a categoria da vogal, ao passo que os demais a qualidade única da voz de um indivíduo. Diferentemente da caixa acústica fixa de um piano,
No caso do trato vocal, é possível rearranjar os espaços de ressonância através dos articuladores. Isso irá alterar as posições dos formantes no trato vocal e amplificar as frequências que nos interessam. Quando articulamos as vogais, rearranjamos todos os espaços do trato vocal. Quando esses ajustes acontecem, diferentes formantes ganham destaque. Para falarmos ou cantarmos a vogal I, por exemplo, a língua avança e se eleva, diminuindo bastante o espaço da boca, enquanto, ao mesmo tempo, desocupa o espaço faríngeo, ou seja, há pouquíssimo espaço na região oral, associada ao segundo formante, e bastante espaço na região faríngea, relacionada ao primeiro formante. Como espaços maiores favorecem as frequências graves e os menores favorecem as frequências agudas, a consequência acústica é que a vogal I tem seu primeiro formante coincidindo com as notas mais graves e o segundo formante coincidindo com as notas mais agudas. No estudo do canto, cada vogal tem um propósito pedagógico. Quando escolhemos determinada vogal para realizar um vocalize, estamos optando por uma conformação específica do trato vocal, que posicionará os formantes em locais ideais e privilegiará situações acústicas da voz. Como vimos, nossa canção em destaque, Senhorinha, enfatiza a vogal I, principalmente suas notas mais agudas, perto da passagem para a voz de cabeça. O fonema I induz a uma emissão leve nos agudos. Isso acontece principalmente porque os formantes F1 e F2 dessa vogal estão situados nos extremos grave e agudo, não havendo reforço acústico natural na região central. Não é à toa que os rapazes normalmente temem as notas agudas de peito cantadas com a vogal I. Isso porque é grande a chance de que essas notas quebrem para o falsete, já que a pouca ressonância do I nessa região nos obriga a elevar o volume da voz, impedindo uma transição equilibrada de TA e CT. Senhorinha é uma canção para ser cantada com leveza. O próprio caráter da canção já nos remete a uma interpretação mais delicada. Uma dinâmica piano, mezzo-piano ou até mezzo-forte na região aguda da vogal I permitirá coordenar de forma mais sutil a transição entre voz de peito e cabeça, cedendo na tensão da musculatura TA e permitindo maior presença da musculatura CT. Muitos reconhecem essa sonoridade como o registro misto. Se quisermos trazer brilho para a vogal I, podemos abrir mais a mandíbula, com cuidado para não descaracterizar a vogal. Mas é importante preservar o espaço faríngeo, mantendo a laringe estável e evitando que se eleve demais conforme subirmos para os agudos. Caso contrário, o efeito será de um som estridente, incompatível com o espírito da canção. Para obter timbres mais claros e brilhantes, é necessário elevar a frequência dos formantes. E se quisermos sonoridades mais escuras e encorpadas, devemos reduzir essas mesmas frequências. Combinar os dois tipos de timbre também é possível, e isso é a base do conceito de chiaroscuro. Em todos os casos, será bastante útil conhecer algumas manobras articulatórias. Podemos abrir a boca para elevar F1 e fechá-la para reduzir F1. Avançar com a língua para frente para elevar F2 e trazer a língua para trás para reduzir F2. Abrir a boca e trazer a língua para trás para elevar F1 e aproximar F2. Subir a laringe e estirar os lábios para elevar todos os formantes. Abaixar a laringe e protrair os lábios para reduzir todos os formantes. Sendo I a vogal que tem o formante mais grave e também o mais agudo, não impressiona que esse fonema seja tão utilizado em vocalizes. Essa é a vogal que permite explorar de forma mais efetiva o claro e escuro da voz, em busca de um equilíbrio de harmônicos. Segundo Miller, na vogal I não há diminuição do espaço total de ressonância, mas um reajuste. A natureza acústica da vogal I, com seu espaço faríngeo considerável, tem um papel significante nos vocalizes dedicados à diferenciação vocálica e aos ajustes de ressonância. Por causa da natureza da forma da cavidade frontal, da postura da língua e do aumento do espaço faríngeo, a vogal I é útil no desenvolvimento completo da voz. É bom lembrar que a elevação do palato mole é maior no I do que em qualquer outra vogal.
Podemos simplesmente deixar a voz migrar passivamente para o timbre flautado dos registros acústicos. O conceito de registros acústicos, desenvolvido por Boseman, demonstra que existem mudanças de timbre que não estão relacionadas às passagens de registro, mas à relação entre as notas e os formantes. O diagrama utilizado para ilustrar o conceito nos mostra na escala diatônica as notas que ficam mais próximas do primeiro formante de cada vogal na voz de um tenor. O autor explica que, ao cantarmos acima das notas de referência das respectivas vogais, se não realizarmos ajustes voluntários, nossa voz migrará naturalmente para timbres mais escuros e leves. Essa é uma sonoridade que favorece o acesso à voz de cabeça, ao registro misto e a uma fonação mais fluida. Embora no canto popular seja comum explorar os diversos tipos de fonação, do soproso ao tenso, sugere-se que antes de partir para os extremos, tenhamos maior consciência do modo fluido, considerado o mais econômico. Consoantes fricativas surdas, como S, também estimulam o uso de uma fonação mais fluida. No caso das fricativas sonoras, como Z, há uma melhora do contato entre as pregas vocais sem excesso de compressão. Pois nossa canção Senhorinha conta com o S em vários momentos e principalmente em pontos estratégicos para o estabelecimento de uma fonação fluida. Por exemplo, nos versos iniciados em Senhorinha, Sinhazinha, Sinhá Mocinha. A fricativa sonora Z também aparece em várias palavras. A ausência de vogais em inícios de frase também evita ataques vocálicos bruscos que poderiam levar a uma fonação tensa. Outro aspecto recorrente da canção é a vogal A, posicionada em grau conjunto descendente, sempre depois do I e do NH, graças ao uso do sufixo inha. Essa dominância do fonema I sobre o A pode ajudar a entrar num timbre mais fechado na vogal A, que normalmente seria mais aberta. Isso irá uniformizar os timbres das frases em seus parâmetros mais escuros. Essa sonoridade é conhecida por cobertura vocal e também tende a favorecer o uso do registro misto e o de cabeça, assim como a passagem entre eles. Quanto ao fonema NH, onipresente entre essas duas vogais, sua função pedagógica é a de facilitar a percepção da ressonância, ajudando a encontrar as sonoridades mais equilibradas e funcionais. Segundo Miller, os cantores há muito tempo reconhecem o valor de preceder uma vogal com alguma consoante específica que melhore o timbre subsequente. Para ele, as consoantes nasais são úteis para melhorar o equilíbrio da ressonância nas vogais subsequentes. Enquanto a sensação do M é mais diretamente localizada nos lábios e na área dos seios nasais, a sensação do N é mais alta, na região do maxilar superior e dos seios maxilares. Esta sensação tem importantes ramificações para o canto. A sensação bucal diminui e uma sensação maior é sentida na região que os cantores chamam de máscara. O autor ainda destaca outra sonoridade que podemos relacionar ao NH na palavra senhorinha. Para ele, esse som é frequentemente experimentado como a localização definitiva da sensação de cabeça alta, apontando uma sensação de ressonância bem no centro da máscara, ou atrás do nariz, dos olhos, ou em alguma área próxima do rosto, dependendo de respostas subjetivas do cantor. A busca desta ou daquela qualidade timbrística está relacionada com o aproveitamento da ressonância para minimizar o esforço vocal, mas também com o estilo musical escolhido e com preferências estéticas particulares. No contexto artístico, o cantor priorizará certas sonoridades em detrimento de outras. Gal Costa, por exemplo, costumava cantar com um amplo sorriso nos lábios, e isso ressaltava os harmônicos agudos das notas. A sensação, nesse caso, é a de que as vogais abertas influenciam todas as outras. Já Nana Caymmi sempre investiu em uma sonoridade densa e rica em harmônicos graves, mais afeita ao seu canto dramático. Parte desse efeito é resultado de um padrão articulatório típico do canto lírico conhecido como megafone invertido, no qual o espaço interno do trato vocal é maior que a abertura da mandíbula. No caso de Nana, é como se as vogais fechadas contaminassem a sonoridade das outras. E é nesse ponto que a pedagogia vocal pode contribuir, nos ajudando a encontrar adaptações favoráveis que não descaracterizem nossa personalidade vocal e, ao mesmo tempo, permitam a exploração da ressonância em prol de um canto com menor esforço e o máximo rendimento.
Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. O violonista e arranjador que me acompanhou nessa canção é o Haroldo Outa. Os arranjos de piano ouvidos na introdução e na vinheta são de autoria e execução de Manuel Sanches. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.